Salve, 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 muito boa noite! Você está na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui, estamos ao vivo nesta noite de domingo, dia 24 de maio, agora 9 horas e 18 minutos, 14 graus a temperatura em Porto Alegre, região metropolitana, chegando o friozinho aqui no nosso Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o Júlio Lemos, é o que temos, né? Me segue lá no Instagram, no @InstaJúlioLemos, no Twitter, @Júlio_Lemos, sigam-me os bons. E você sabe, né? Todo domingo a gente tem um encontro marcado há quase 2 anos aqui, nas noites da RDC TV, em todo o Rio Grande do Sul, pelos canais 24 e 524, Claro Net, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, sem fronteiras para a sua audiência, no nosso site rdctv.com.br, no nosso perfil do Twitter, no nosso canal do YouTube, especialmente em facebook.com/RDCTV Digital. Este é o nosso Nos Acréscimos, ainda estamos home office, né? Cada um na sua casa, cada um no seu quadrado, mas a resenha continua bombando. Todos os domingos aqui a gente tem o prazer de receber, embora que virtualmente, muitos convidados especiais que nos dão aqui a honra da sua presença, da sua participação, para aquele bate-papo descontraído. A gente tenta amenizar aqui as nossas noites de domingo, né? No meio desse contexto tão complicado que a gente está vivendo em todo o planeta, né? No meio dessa pandemia do coronavírus, a gente tenta aqui nos domingos à noite trazer uma conversa mais descontraída sobre uma paixão em comum que nós temos, que é o futebol, que é a dupla Grenal, e é claro, sempre contando, além da sua audiência, com a sua parceria na interatividade. Eu peço para você, especialmente a galera do Facebook, dá aquela moral para a gente, copia lá o link da nossa live, por favor, manda nos grupos do WhatsApp aí à vontade, nos grupos do Facebook, chama a gremistada, chama a coloradagem, chama todos os amantes do futebol a estarem conectados com a gente aqui no nosso Nos Acréscimos. Hoje tá de peso aqui o programa, viu? Se você não tem um bom pacote de dados, a sua internet vai cair aí, porque é só convidado pesado hoje, viu? É uma live de peso, é um programa de peso. Já estão aqui na tela da RDC TV os nossos 4 convidados especiais. Eu vou começar aqui com ele, que está aqui do meu lado direito da tela. Ele que é um grande profissional do futebol, treinador, atualmente é o técnico do América Mineiro, fala diretamente, inclusive, lá de Belo Horizonte, capital das Minas Gerais, e tem uma história fantástica aqui no Rio Grande do Sul, né, no seu estado, especialmente no Internacional, onde ficou a maior parte da sua carreira nas categorias de base, treinou o time principal também, além do grande profissional que é na Casa Mata, é uma figura muito querida, né, pela sua irreverência, carinhosamente chamado de Lisca Doido por muitos. Prazer te receber aqui, seja bem-vindo, Lisca, boa noite. Boa noite, Júlio. Obrigado pelo convite, é um prazer falar com os telespectadores da RDC TV, né? Teu programa aí nos acréscimos, os componentes também aí do programa. Estamos aqui, né, em BH, aguardando, né, para retomar os trabalhos amanhã, e à tua disposição aqui para trocarmos uma ideia sobre nossa paixão aí que tu falou, que é o futebol. Show de bola, Lícia. Como é que tá o tempo aí em BH hoje? Júlio, hoje tá mudando, né? Tava quente até o meio-dia, de tarde entrou uma chuva aí, agora deu uma parada, mas está esfriando. A tendência essa semana aí, amanhã já dá, e a partir de terça baixar para 9 graus aqui, né? Temperatura mais baixa e a máxima de 20. Vai dar uma esfriada também. A frente fria está tomando conta do país todo, né? Na verdade é isso, né? Já dá para abrir aquele vinhozinho bacana, né, Lisca, de noite aí? Já dá, cara, né? Em Porto Alegre aí nos últimos dias já dava. Eu vim para cá na terça-feira, né? Tô aqui desde terça-feira e agora sim, aqui já deu uma refrescada, né? Mas tá bem vazia a cidade também, Júlio, bem parado. Eu moro em Lourdes, que é um bairro muito movimentado, com muitos bares, restaurantes, e tá tudo fechado. BH deu uma parada boa aí, né? Beleza. Vamos seguir esse papo com o Lisca daqui a pouquinho. Quero apresentar aqui, antes dos nossos torcedores, que a maioria dos telespectadores do Nos Acréscimos já conhecem, quero também aqui apresentar outro estreante do nosso programa. Tenho aqui a honra de receber esse cara que é um grande profissional da imprensa, jornalista, meu colega e amigo também, uma grande figura que veio lá de São Paulo, torcedor do Corinthians, mas já está aqui um bom tempo fazendo a sua carreira, né, seguindo a sua próspera carreira como jornalista também aqui no Rio Grande do Sul. É apresentador do Balanço Geral Manhã da TV Record, a quem eu agradeço desde já por permitir que ele participasse com a gente. Alexandre Gamon, bem-vindo, Gamon, boa noite.
Boa noite, Júlio. Até que, enfim, eu consegui participar do teu programa. É uma satisfação incrível, né? Você é um grande amigo, Júlio, também um grande comunicador. Quero agradecer aí a RDC também. Participar do programa Nos Acréscimos contigo é uma satisfação. Claro que à distância, gostaríamos de estar pertinhos, né, para poder debater, trocar aquela ideia bacana, mas a distância também é possível, né? A comunicação nos permite, a tecnologia nos permite isso. Então, é um prazer estar falando contigo, podendo conversar e bater esse papo legal com os outros participantes e mandar um abraço a cada um dos telespectadores que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais e também pela RDC TV. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Maravilha, eu que agradeço demais, Alexandre Gamon. Mostra tua camiseta aí pro pessoal que não viu o escudo do teu time do coração aí. Olha aí, o representante aqui, representando o futebol paulista aqui, do Coringão. Dá pra ver aí ou não? Bando de louco. Dá pra ver sim. Mais um do bando de louco. Show de bola. Bem-vindo, Gamon. E os nossos torcedores, obrigado, que o pessoal do já conhece aqui. Começo por esse Colorado que está aqui abaixo de mim no vídeo, grande parceiro do Nos Acréscimos aí desde o começo, sempre com seu cenário variado, ele que é um colecionador de camisas do Internacional. Boa noite, André Flores. Boa noite, Albano, boa noite, Gamon, Lisca e Pílio Lemos, e aos torcedores do Internacional que estão nos acompanhando. Boa noite a todos aí. Vamos fazer um debate. O meu cenário hoje, Júlio, é baseado totalmente na... Hoje teve a reprise do título de 2006, né? Então ali tem a camisa 9 do Fernandão com a abraçadeira, tem aqui a vermelha de jogo do Edinho, número 15, e ali uma réplica da que o Índio usou naquela festa de comemoração dos 10 anos. Um dia que hoje foi muito especial rever aquele jogo. Eu nunca tinha revisto o jogo na TV, porque eu estava muito nervoso, mas acho que o distanciamento histórico aí de 14 anos me fez ter calma para ver o jogo. E quero dizer, Júlio, para o pessoal que já estava me mandando o WhatsApp aqui, que eu não fiquei pessoalmente ofendido quando disse que era de peso e tal. Acho que estava falando mais da qualidade do que da minha aparência física do Albano, assim, né? Mas só para deixar claro, eu acho que era sobre a qualidade, não era sobre o nosso peso, porque essa quarentena aí não está sendo fácil para ninguém nesse aspecto. Grande André Flores. Valeu, André. E fechando aqui o nosso time, né, com chave de ouro, ele que é uma figura querida aqui do Nos Acréscimos, meu colega também jornalista, e hoje está num cenário, ele estava todo iluminado antes, tinha show de luzes, e agora com turbante, gremistão. Obrigado. Boa noite, Albano. Boa noite aí. Tô com o Grêmio na cabeça hoje, né, cara? Que maravilha. Esse momento aí que a gente está sentindo tanta falta desse calor, da proximidade das pessoas, né, do abraço aquele, da família, dos amigos, mas a gente acaba descobrindo também que tem certas coisas que facilitam, né, como essa live aí que está acontecendo agora, essa forma de fazer o programa que também está permitindo outras situações, né. Eu queria dizer para o André que, inclusive, eu dei uma volta na Guete depois para ver se eu achava ele, porque ele está com tanta carência de título e de levantar taça e volta na Olímpica, que eu imaginei que ele ia comemorar na Gate hoje para relembrar os 10 anos atrás, sei lá quanto tempo faz que eles não ganham o título, né? Mas tá tranquilo, André. Isso beleza? É uma característica do Inter, né? A gente não tenta apagar e nem se envergonha de nenhum dos nossos anos de vida. Não tenta esquecer, não tenta nada. Até mesmo os difíceis, e esses anos ultimamente não têm sido tão fáceis. Mas todos eles estão lá. Não tentam apagar 2004, nem nada assim, nem 91. Beleza, já começou a corneta, é isso aí, a corneta também é sempre bem-vinda. Lisca, quero começar contigo aqui, né, que nos dá a honra da tua presença virtual aqui no Nos Acréscimos. Já te começo com uma pergunta que deve estar cansado de responder, que todo mundo te pergunta aí nas entrevistas, do teu apelido, né, o Lisca Doido, né, como eu brinquei antes, além do grande profissional que a gente sabe que tu é, na Casa Mata, tu é um personagem do futebol, né, pelas tuas declarações, pela forma que tu interage com um torcedor que criou um carinho muito grande contigo, essa figura intensa ali na beira do gramado. O Lisca Doido, é bem-vindo esse apelido ou não? Júlio, hoje em dia a gente já aceita, né? Claro que tem a questão pejorativa, né? Principalmente na questão do mercado, né? E muitas pessoas já me aconselharam, diretores, gerentes executivos, que trabalharam já em grandes clubes. Pô, as pessoas que não me conhecem, né? Pô, mas é doido, pô, trazer esse cara, de vez em quando atrapalha, né? Mas muitas vezes aproxima do torcedor também, como tu falou, né? Principalmente aquele ano de 2018 no Ceará, que aí é
uma competição de Série A, a repercussão é muito grande, a situação que o Ceará estava, né? E a relação que tinha com o torcedor do Ceará já desde 2015, né? Porque já tinha ido lá e tirado o Ceará de uma situação de queda da B para C, e aí já tinha a música. Mas na Série A apareceu muito mais. Mas, na verdade, o apelido surgiu no Juventude, em 2013, quando o Juventude estava sem série. Eu cheguei para ganhar a Copa Eldorado no ano, né? Buscar uma vaga na Série D, né? Fazer o acesso, fazer uma final de turno de gauchão, eliminar o Grêmio na semifinal. Como eu tinha perdido para o Grêmio quando eu estava no Caxias, naquele jogo famoso de que teve um acréscimo muito grande. Nesse jogo a gente vibrou muito e a torcida só substituiu o grito de guerra do Juventude, é papo, papo doido. Eles mudaram para Lisca doido, porque me apoiava, eu conhecia muitos torcedores ali também, né? Da Mancha Verde, o Dinho, o Tiri, os caras que comandavam a torcida do Juventude, e eles fizeram essa homenagem, que estavam junto comigo, né? E eu vibrava muito ali no Juventude, valorizei muito aquela oportunidade. E dali para frente ficou, né, Júlio? Depois eu fui para o Náutico, as pessoas pegaram as imagens do Juventude, já cheguei lá em Recife, pouca gente me conhecia, e as imagens eram aqui do Juventude, já o negócio do doido, e aí foi, e aí depois Ceará, mas hoje já diminuiu bem, Júlio, e hoje as pessoas já me conhecem também, pude falar bastante sobre trabalho, então não me incomoda muito não, mas assim, a nível de mercado, a gente está tentando mudar um pouco, né? Tá certo, tá certo. Professor Lisca, então. Até brincando, né, Lisca? Porque nós temos o argentino grande técnico lá, o Marcelo Bielsa, que é louco Bielsa, né? E ficou conhecido também aí. Se popularizou bastante. Né? Na verdade, os caras falam, né, Júlio? Mas só eu sou doido como treinador, né? O Filipão é bem certinho, né? O Mano, o Abel, o Jesus, o Sampaoli, né? O treinador tem sempre, né, é um cargo diferente, né, cara? É uma vida diferente, é uma vida, é uma carreira legal pra caramba, mas é ativa pra caramba, né? É dia a dia, é jogo a jogo. Então, geralmente, a gente tá mais agitado, né? E vive com muita intensidade a nossa profissão. E talvez por isso, né? Mas hoje em dia eu já não me importo mais. E eu acho também, até questionando o Gamon, que é representante paulista aqui, a escola de técnicos do Rio Grande do Sul é muito forte historicamente, né? Grandes nomes ali, os últimos treinadores da seleção brasileira, assim como o atual, né? O Tite, todos aqui do Rio Grande do Sul. E eu valorizo muito, eu acho que o torcedor do Inter e do Grêmio também se identifica com esse tipo de treinador, que tem essa presença física na beira do gramado, intensa, que se relaciona com o torcedor, né? Assim como são, além do Lisca, Filipão, Mano Menezes, Tite, entre tantos outros. Eu acho que não combina, nunca combinou muito aqui, pelo menos diante do torcedor, aquela figura de um técnico mais moderado na beira do gramado, como era o Paulo Autori, por exemplo, né? O Rio Grande do Sul tem essa característica de ter um técnico mais ativo ali na beira do gramado. E como é que vocês enxergam isso como torcedor do Corinthians, Gamon? O Corinthians teve 2 técnicos gaúchos que caíram muito bem no time, o Mano Menezes, né? O Corinthians tinha sido rebaixado, o Mano Menezes chega, tira o Corinthians da 2ª divisão, depois é campeão com o Corinthians, caiu muito bem no time o Mano, e depois o Tite, né? Que aí o Tite também foi campeão de quase tudo com o Corinthians. E a torcida cobra também esse tipo de treinador, né? O treinador que se identifica com a torcida, se identifica com o time, aquela coisa mais raçuda, sabe? Como você disse, de estar perto do campo, na beirada, gritando, gesticulando, jogando junto com o time. A torcida do Corinthians, ela cobra demais. Ela cobra muito mais raça, a dedicação do que a técnica. Né? E quando, não que esses treinadores também não tenham isso, muito pelo contrário, mas quando a gente percebe essa entrega do treinador, né, e jogando junto com o time, aí cai nas graças da torcida e com certeza os dois marcaram, principalmente no Corinthians. O Filipão, sem dúvida nenhuma, né, um grande ídolo, está entre os maiores treinadores que o Palmeiras já teve, né? O Filipão marcou a época no Palmeiras e ele foi muito feliz naquela passagem, né, que ele teve, aliás, 2 passagens, né, pelo Palmeiras. Então, sim, os técnicos gaúchos são muito bem-vindos, sim, no futebol paulista. Com certeza. André Flores, tu como torcedor do Internacional, né, conheceu bem o Lisca também lá no time. Eu sou fã do Lisca, até meio assim para falar, porque eu acho que o Lisca tem aquilo que eu mais prezo num profissional do clube, que é
a sinergia, né, com o clube, com a torcida, com o que ele representa ali na hora de trabalhar. Eu acho que todos, fica muito claro. Eu sempre me lembro, teve um jogo que o Inter ganhou do Caxias e o Lisca foi xingar o árbitro ali na beira do campo. Tu me tirou 300 mil, que eu ia ganhar outros. Não me lembro qual era o valor. Eu ia ganhar de prêmio. Foi Juventude, eu estava no Juventude. Em Caxias, né? Não foi? Foi em Caxias, foi no Caxias, Centenário o jogo. E o jogo foi no estádio do Caxias, porque o Inter estava sem estádio na época, né? Então era isso. Mas eu me lembro dessa passagem, Lisca, e eu penso nisso assim, que tipo, te envolveu com a competição, com o troço, não é assim, perdi, não, isso aqui representa a minha vida, isso aqui não só o jogo economicamente, tudo que representa aquela partida. Eu tô vendo essa série do Netflix aí, do Michael Jordan, Last Dance, e é sensacional, e o Phil Jackson, que é o técnico do Bulls, em um determinado momento ele fala assim, que o treinador tem que estar adequado, porque eles trocam, né, com o Michael Jordan, eles trocam de treinador, o Phil Jackson não é o primeiro treinador daquele time do Bulls. E ele entra e diz assim, não, eles procuravam um treinador que tivesse mais, assim, capacidade e com a organização, mais assim, a ver com a organização e com os fãs. Então, acho que é isso que o Lisca vê, assim, ele enxerga bem, ele entra, ele tem aquela imagem também simbólica subindo no ônibus lá com a torcida e tal, no Ceará, né? Na chegada do estádio. Isso mostra quanto estava adequado com o clube, né? Com a sinergia. Eu, assim, lamento que ali naquela passagem pelo Inter, essa, não das categorias de base, que é excepcional, mas a de 2016, o Lisca, o Inter insistiu 21 partidas com o Celso Rotti, né, cara? Aí não tinha como dar certo, o Lisca chegou muito no finalzinho. Nós tivemos 2 problemas ali com o Lisca. Uma, ele não conseguiu, e se o Fernandão não conseguiu, também não podia cobrar isso do Lisca em 3 jogos, que foi domar as cobras do vestiário do Inter e a zona de... E nós não conseguimos suplantar o peso que é a arbitragem em Itaquera, né, Lisca? Aquele pênalti nos arrebentou, né? Se não tivesse tido aquele pênalti em Itaquera. A arbitragem em Itaquera é um troço complicado, nós sabemos muito bem. Tá demorando para começar. No Pacaembu é ruim e Itaquera é complicado, né? Mas eu sou fã do Lisca, acho que ele ainda vai ter... Vai ainda voltar para o Inter. Espero daqui a uns anos, que eu espero que o Cudê fique bastante tempo, mas eu acho que o Lisca é um que está na fila aí para ser um treinador do Inter, para a gente, assim... Eu acho que ele é o cara que eu vejo depois do jogo segurando o cachorro do Grêmio, subindo na arquibancada, bem louco, e é isso que o Inter precisa, é voltar a vibrar e vencer. Eu me lembro do Grenal do Sé com o Abel pulando em cima dos jogadores, lá em cima do Diego Aguirre e do Nilson, né? Então eu acho que é isso que precisa, é o desejo de vencer junto com a torcida mesmo. Tá? Não tem que ser passional como um torcedor, mas tem que ser vibrante como um torcedor para trabalhar num clube de massa, como é o Internacional. Mas eu queria falar, o André pegou bem ali na questão da paixão, sabe, André? Porque realmente é o que eu tento passar ali, cara. Porque como tu sabe, a minha história, eu comecei nas escolinhas do Inter, né? E para mim não foi fácil, claro. André. Chegar no profissional do Juventude não foi fácil. Chegar no profissional do Náutico, do Ceará, né? Um menino com 17 anos que começou, eu não fui um ex-jogador famoso. É mais difícil o caminho. É bem mais, tem muito mais pedra para te quebrar. Então, quando eu estou ali, eu estou mostrando a minha paixão, meu comprometimento, né? Minha alegria, né? De estar ali representando esses clubes que tu falou. Tu não sabe que é o prazer para mim treinar um Juventude, um Inter, um Guarani de Campinas, um Ceará, né? Hoje um América Mineiro. São tudo clubes que têm uma história muito grande e que eu acompanhava desde pequeno, né? Pô, a maioria eram meus times de botão aí, que eu tinha time de botão do Brasil todo. Então, tu pegou bem essa questão da paixão, né? E de tu estar ali valorizando aquela oportunidade. E isso eu tento passar para os meus jogadores, né? Porque, na verdade, nós somos os privilegiados, né? Trabalhar com futebol, Série A, Série B, e trabalhar com saúde, nesse momento, agora é difícil falar isso, mas trabalhar com hobby de todo brasileiro. Então, tu tem que agradecer todos os dias e mostrar, né? Isso ali no teu dia a dia, no teu treinamento, no teu jogo. Então, é esse coração que eu tento passar e, graças a Deus, a maioria dos jogadores, dos trabalhos que eu fiz, eu consegui. Ali no Inter, tu tem razão, foi no final, foram 3 jogos, foi um chamado especial pela minha história que eu tinha, fui criado ali dentro, né? Então não poderia negar para o presidente Fernando e realmente ali em Itaquera, aquele pênalti que o Rodolfo Toschi, o juiz era o Rodolfo Toschi Marques. Depois eu já cruzei com eles alguns jogos, ele já pitou, ele mesmo falou para mim que depois vendo achou que não foi pênalti, né? Mas na hora ele deu, né, André? E nos prejudicou muito, que a gente estava crescendo no jogo.
e se a gente tivesse buscado aquele empate, ainda 2 vitórias nos salvavam, né? Mas depois daquela derrota, nem 2 vitórias nos salvavam, e aí realmente a situação era bem complicada, já apareceu muita coisa aí, teve o acidente da Chapecoense também, que atrapalhou muito os jogadores também, a postura dos jogadores, então realmente aquela coletiva foi um horror, né? Foi, cara, talvez um dos piores momentos da história do Inter, né, André? As pessoas não se apercebem disso, né? Mas os jogadores colocaram que não queriam jogar, que não iam jogar, né? E aquilo ali me pegou, assim, eu cheguei para dar o treino, eles estavam todos reunidos no vestiário. Quando eles me comunicaram aquilo, eu falei, cara, foi a primeira vez que eu não sabia o que falar para os jogadores, sabe? Me pegou de surpresa. Eu falei para eles que não concordava, mas que eu aceitava, até porque eu estava recém ali há 10 dias, eles estavam um tempão, mas eu não ia me posicionar, e que eles tinham que tomar. E aí eles foram lá, deram entrevista, falaram. Realmente numa situação muito difícil para eles também, né? Para as lideranças ali. Eu vou te dizer, então, acho que eu tenho uma impressão que eles não queriam era atrasar as férias, Lisca. Porque eu duvido que algum deles não viajou de avião na outra semana que depois terminou o campeonato. Tinha muita gente que estava preparado já, viu? Muita gente, né? Estava preocupado com outras situações ali, com quinquênio, com férias. Eu vi isso ali dentro, né? Mas isso são detalhes também que já passou e é uma questão deles. Já foi. Mas o acidente atrapalhou muito, né, cara? Eles, né? Atrapalhou muito a sequência ali também dos últimos jogos, mas tu analisar, nem a vitória contra o Fluminense nos tiraria, né? A gente precisava de 7 pontos. E depois da rodada ali contra o Corinthians também, os resultados não ajudaram e a gente acabou mesmo ganhando do Cruzeiro. E mesmo se ganhasse do Fluminense, a gente não escaparia, né? Ia nos faltar ainda um pontinho. Ô, Lisca, obviamente não vou te perguntar nomes. Eu não vou te perguntar nomes porque seria antiético, mas naquele momento tu, que é uma figura, como a gente acabou de dizer, que é passional, que é intensa, recebeu esse desafio dificílimo de salvar o Inter, que já estava com a corda no pescoço, e como era daqui a pouco tu chegar no vestiário, nem todo mundo estava nesse mesmo espírito, pelo menos para nós, nas cabines, para os torcedores na arquibancada, era o que parecia. Algumas peças não estavam nesse mesmo propósito de salvar o Inter. Isso era uma impressão nossa de fora ou realmente tinha isso no vestiário? Isso é uma avaliação que vocês, né, fizeram no ano e acompanharam toda a campanha, né? Eu não podia me importar muito com isso, né, Júlio? Eu precisava mobilizar os caras e trazer os caras para o objetivo final, que era tentar ainda convencer eles que era possível, né? Mas realmente, depois da derrota para o Corinthians, ali ficou bem complicado, né? De ter esse poder de convencimento. Logo depois, no outro dia também, a diretoria entrou com ação, não sei se tu te lembra, né? Contra o Vitória, no caso, o Vitor Ramos. E aí tirou mais ainda a confiança dos jogadores, né? Os jogadores mesmo, vários falaram para mim, pô, nem a nossa diretoria está acreditando na gente, né? Porque senão não teria entrado com essa situação. E eu tentando convencer eles que ainda era viável. No jogo contra o Cruzeiro, pediram para mim não levar minha família, não ir de carro. Quase que eu perguntei, eu posso ir no jogo? Eu posso ir, tentar, eu ainda tenho... porque já tinha armação ali para barrar, porque todo mundo achava que já ia cair ali contra o Cruzeiro, né? E, então a situação era bem complicada mesmo, psicologicamente. Fora o aspecto técnico, tático, que o time estava, né, bem desorganizado, sem confiança nenhuma, mas a questão emocional estava bem pesada mesmo e todos os trabalhos que quase todos eu consegui reverter no Paraná, no Ceará, no Guarani, né, mas no Inter realmente eu não consegui. Quem está participando com a gente aqui diretamente de Portugal, André Flores, um amigo nosso em comum aqui, Edu Fritz, o famoso Sopa de Granada, mandou uma mensagem aqui para a gente. O Lisca tem esse lado folclórico, mas tem muito conteúdo. Uma pergunta: qual a estratégia do Lisca para aplicar a ideia de jogo do treinador nos clubes brasileiros que não necessariamente têm um conceito de jogo, mas tem de um lado o gosto do torcedor, que está na direção do time, mas não tem o subsídio técnico, e do outro a imprensa, né, que nem sempre colabora para entender a evolução do trabalho. Um abraço a todos, em especial para o Júlio e para o André, nosso querido Edu Fritz, torcedor do Inter, diretamente de Portugal. Abração, Edu. Um abraço para o Edu, né, que a gente acompanha também. Me parece que agora ele não é mais conselheiro, né, Júlio? Não é. Não. Teve todo um processo infelizmente para o clube, né? Porque era uma voz ativa ali, né? De oposição, que sempre é importante também, né?
Mas é assim, já me fizeram essa pergunta algumas vezes, né? E tu tem que respeitar muito a identidade do clube, né? A maneira que o clube vê futebol. Sempre quando eu chego, eu pergunto isso, né? Eu tenho uma reunião com o presidente, com o gerente, com a diretoria, e tenho algumas perguntas que eu faço, né? A concepção deles, como que eles veem o plantel, a qualidade, como que eles veem a possibilidade de melhoria, com contratações, com recolocação de posição de jogadores, né? Os objetivos. Nesse trabalho que eu cheguei agora no América, é um trabalho bem interessante, que tem uma maneira de jogar bem estabelecida pelo clube, né? Já era introduzida pelo Felipe Conceição, que era o treinador, que foi para o Red Bull, um padrão de jogo, né? Uma concepção bem moderna, de bloco alto, de pressão no campo de adversário, com linha alta de defesa, né? Jogando zona o campo todo. Então, não era o momento de eu chegar e mudar isso, né? Muitas vezes até arrisca em algumas situações de saída de trás, construção com goleiro, os conceitos bem modernos, né? E eu estou gostando disso, os jogadores aceitaram muito essa metodologia, e eu estou me adaptando também, aprendendo em cima disso, né? E trabalhando, ganhando conhecimento, estudando em cima desse modelo de jogo, mas geralmente a gente vai se adaptando. Já no Ceará era terra arrasada, você tinha que montar tudo, trazer alguns jogadores. No América eu não levei nenhum jogador, o grupo já estava definido, isso foi me passado também, eu aceitei. Então tudo foi conversado, olho no olho, passado, né? Me dito pela diretoria qual eram as diretrizes do trabalho. Quando eu aceitei, a gente assinou o contrato, e assim que a gente tem feito, sabe? Dentro da metodologia do clube e se adaptando àquilo que já era desenvolvido. Em alguns clubes não tem essa condição, né? Mas você tem que respeitar, né, a história do clube, a maneira que o clube se coloca dentro do mercado, a maneira que a sua torcida tem como concepção de jogo. Isso é importante para o treinador poder se adaptar e não querer ser o inventor da roda e querer mudar algumas situações que, na verdade, não vão te ajudar em nada. Te dou um exemplo, um exemplo claro, o Cruzeiro, ano passado, quando o Rogério chegou. O Rogério tinha uma ideia totalmente diferente dos jogadores que estavam lá, das situações que ele podia desenvolver. Ele resolveu que ele queria mudar, acabou entrando em conflito com os jogadores e acabou não dando certo, né? Então, tudo tem o seu momento e tudo tem que ser trabalhado em conjunto com o clube. Ontem na ESPN eu vi a entrevista do Dedé, naquele Bola da Vez, né? Falando sobre o tempo do Rogério Ceni ali. Ficou claríssimo que os jogadores derrubaram o Rogério Ceni, eles não aceitavam que o Rogério Ceni não queria utilizar o Thiago Neves, eles não aceitaram, o Edilson e o Thiago Neves, né? E aí... Na verdade, era um trabalho de emergência, né? Então, não era o momento de tu tirar jogador, de limpeza, de mudar conceito de jogo. Isso aí era num segundo momento, né? Primeiro resolver o problema, apagar o incêndio. Hoje em dia não tem como você ficar mandando o jogador embora, como era antigamente, ou encostar jogador. O treinador tem que saber disso. Ele não vai conseguir chegar lá e fazer uma limpa. Hoje você tem que cumprir o contrato. Como é que você vai mandar o Thiago Neves, o Dedé, os caras sem receber 3, 4 meses atrasados, os caras multicampeão dentro do clube, né, com vários e vários serviços prestados? É o momento de tu agregar com os caras, não brigar com os caras. Então, com aquilo que eu estava falando anteriormente, tu tem que saber o momento, o objetivo, para aquilo que tu foi contratado e ser efetivo. Na minha opinião, depois o Rogério tirou do sufoco, ficou em 16º, não interessa. Aí ele ia ter tempo para mudar jogadores, para mudar a filosofia, para trazer os meninos da base, mas naquele momento realmente era muito complicado. Então fica um exemplo bem claro de um baita de um treinador, mas com uma filosofia talvez no momento errado. Mas, Lisca, a opção, aliás, o que me pareceu quando o Ceni pegou o Cruzeiro é que ele não tirou os medalhões, né? Ele brigou com os caras, talvez internamente por estar exigindo algumas coisas e não tá tendo retorno, mas ele não tirou os caras. E ele foi contratado justamente porque a torcida não queria mais, queria uma atitude, queria que alguém tivesse a coragem de tirar o Thiago Neves, de tirar o Edilson, que eram caras que todo mundo sabia que estava patifando, né? Então eu acho que ele não tirou os caras de campo, mas ali os jogadores não aceitavam ninguém que mandasse mais do que eles. Ou fazia o que os jogadores queriam, e eu acho que... Mas não direto, assim, tanto que o Helena chegou a jogar e depois teve aquela história toda do pênalti que ele errou, lembra? Então ele permaneceu no time.
Na verdade, começou o problema no jogo decisivo contra o Inter, né? Que ele tirou o Edilson e o Thiago Neves, né? Improvisou o Jadson na lateral e o time não jogou bem, né? O time tomou 3-0, porque quando tu faz essas trocas, improvisa e tu toma 3, aí fica complicado pro treinador. Entende? Se os resultados já tivessem andado, né, as coisas aí, as trocas seriam bem mais aceitas. Mas quando você propõe e o resultado não vem, e o principal, quando você não tem o respaldo da diretoria para fazer as coisas. Se você tem o respaldo da diretoria, você pode fazer, entende, Rogério? Mas ele não tinha o respaldo da diretoria para tirar os caras. Os caras não tinham como bater com os caras que eles mesmos estavam devendo 3, 4 meses. Então, a torcida pode querer uma coisa, mas a torcida não sabe a realidade, não sabe o que acontece no dia a dia. É muito mais passional do que com a razão. Então, a colocação é em cima disso. Eu também concordo. Acho que os caras, a maioria já não estava rendendo muito. Mas tudo tem seu tempo e tem que ser gradual para tu não entrar numa crise e explodir e acontecer o que aconteceu. Mas a impressão que eu tenho é que ali qualquer um podia vir Jesus Cristo ali para treinar o Cruzeiro naquele momento que os jogadores já estavam na cabeça de derrubar o clube, em função dos débitos, das pendências financeiras, né? Podia vir qualquer um que não conseguia. Né? Mas aí é tu convencer os caras, né? Porque os caras são todos vitoriosos, né? Para que eles vão derrubar o clube? Sai em 16º, vai fazer a tua vida. Aí é uma questão de gestão de grupo, saber trabalhar em circunstâncias especiais de situação de aperto, saber trabalhar bem, extrair o máximo de cada um dentro da dificuldade. E realmente, como tu falou, era um momento difícil, tinha que ter experiência nisso, né? E ter o objetivo de tirar o time. Depois resolver o resto, né? Não querer resolver algumas situações para depois tirar o time. E ali estava rolando uma treta forte também, que era do roubo interno, né? Então, daqui a pouco, os caras estavam vendo tudo que é diretor levando o seu, recebendo o seu, e os jogadores não recebiam, não, só um pouquinho. Nessa hora, o jogador não pensa na torcida nem nada, ele pensa, vou sacanear aquele diretor ou aquele presidente que é o cara que tá me devendo. Não é, nem é uma questão de sacanear, mas o ambiente fica deturpado, né, cara? Porque não há mais confiança, né? Não há... Por exemplo, do Ceará, o Lisca conseguiu tirar o Ceará, estava em último. Mas eu sempre falo, eu tirei porque era o Ceará cumpriu tudo, cara. Não atrasou nada, era tudo certinho, mesmo os caras em último. Mesmo os caras mal pra caramba, o Ceará continuava, tinha bicho, tinha dia 30, tava na conta, e eu disse, pelo amor de Deus, fica muito mais fácil pro treinador. Obviamente, né? Agora, um time como o Cruzeiro, com a camisa do Cruzeiro, com a torcida do Cruzeiro, tem maneiras de tu também extrair do jogador situações positivas no momento de dificuldade, né? Na dificuldade tem uma grande oportunidade. E eles não precisavam ter saído pela porta dos fundos, né? Todos eles poderiam ter saído pela porta da frente. Bastava deixar o Cruzeiro na primeira divisão. E foi um ano que o Ceará fez 39 pontos e permaneceu, né? Uma pontuação muito baixa. Então, são circunstâncias que apareceram assim, que ficaram bem claras, né? E como tu falou, o Ministério Público entrou durante a competição, cara. Estourou tudo durante a competição, né? E aí o ambiente fica deturpado. Por exemplo, aquela ligação do Thiago Neves para o Zezé Perrella, né? Todo mundo fala até hoje, né? Mas na verdade aquilo ali é corriqueiro. Ficou, mas aquilo ali o Thiago estava tentando administrar uma situação de grupo, cara. Eu sei bem porque eu já passei várias vezes por isso. E quando tu não recebe o salário, o diz que no vestiário é muito grande. E quando tu tá nessa situação ruim, o que os jogadores comentam? Pô, os caras não estão nem nos pagando, os caras não estão nem aí. Os caras estão... Então, o que o Thiago quis falar ali? Pô, Zezé, dá os 60%, paga o salário, que aí todo mundo diz, tem uma solução. Pô, os caras nos enxergaram, os caras estão vendo, estão ainda querendo lutar. E deixa o bicho de lado, o bicho que se rale, vamos pelo salário, que aí a cabeça do jogador vai estar melhor para o jogo. Ele falou uma coisa coerente, mas aí como estava um contexto todo errado, já se foi para o outro lado, já pegou a fala dele. Aquilo ali foi uma fala que é comum, cara, que é comum de liderança de time querer resolver a situação. Só que o contexto saiu tudo errado e o Thiago acabou se dando mal pra caramba. E hoje ele é chacota de uma coisa que ele estava tentando ajudar o clube. Mas nessa questão de ajudar, até poderia... Tem uma outra origem. Oi? Não, eu ia dizer... Tem uma outra origem. Eu acho que isso tudo tem uma outra origem, Lisca, que é o seguinte, o salário dos jogadores, dos profissionais do futebol, ele é completamente equivocado. O Inter e o Grêmio têm uma folha de 10 milhões para fazer cagada. Porque hoje a TV paga 30% só fixo.
O resto depende de quantas vezes tu aparece, ou seja, quanto teu time está relevante no campeonato, e da tua colocação no campeonato. O salário é fixo. Então, quando o time vai mal, e aí tem que fazer portão aberto, ingresso a R$5, e aí começa a não aparecer na televisão, e aí vai ter menos receita, e é eliminado cedo nos mata-mata, o clube fatura menos e não paga. Porque ele sempre faz baseado que vai estar lá bem no campeonato, né? Com o investimento que fez. Então, eu acho que a origem dessas questões, aí, quando o clube se desorganiza, é justamente essa. O salário devia ser 40%, sei lá, fixo, e o restante é conforme o rendimento. Porque eu tenho certeza que os jogadores entregam rendimento muito melhor se eles tivessem que chegar melhor nas competições para poder receber o salário, para poder receber o grande salário, né? Hoje os salários são muito altos, contratos longos. O Inter aí vai fechar o 4º ano com o Wendel. Não falando do salário altíssimo, 4 anos. Cara, é uma mega cena. Eu não sei quanto ganha o Wendel, mas eu tenho certeza que 48 vezes o que o Wendel ganha é uma mega cena, com algumas acumuladas aí. Isso é muito. E ele não tem compromisso de jogar 10 partidas por ano. Se ele não jogar nenhuma partida no ano, ele vai ganhar aqueles 12 salários no ano, 13 salários no ano, altos. Então, eu acho que uma parte dessa questão de não poder cobrar está nisso. Os jogadores recebem independente do que eles entregam. Isso é um problema grave, eu acho. Porque também tu não consegue cobrar essa pandemia. Essa pandemia ela vai modificar muita coisa agora, né? Porque eu acho que os clubes nunca pensaram em ficar sem o seu ganho maior, que é o futebol. Então vai mudar muita coisa o salário agora. Eu me lembro que eu não sei se foi em 92 ou 93, cara, tinham poucos jogadores que ganhavam mais de 100 mil, 150 mil, mas 150 mil era um baita de um salário na época. Eu me lembro que o Zinho veio para o Grêmio com esse salário de 150, era um salário gigantesco, mas logo depois alguns clubes da Série A se juntaram e botaram um teto, né, dos salários dos jogadores. Isso aí durante um tempo funcionou. Depois começou que agora, por exemplo, os salários dos jogadores estão europeus, né? O Flamengo, o Palmeiras, esses caras estão acabando com o futebol brasileiro. Né? Se não tiver novamente uma reunião dos clubes para que eles consigam se organizar com relação a isso, mais clube vai quebrar. E que bom que o Grêmio tem um jogador por ano ainda para vender, mas os clubes que não têm, né? Como é que vão fazer? Então, se os próprios clubes não se organizarem nessa questão, eles vão acabar quebrando, cara. O futebol vai acabar muito mal desse jeito, se eles não se organizarem para isso. O problema é que vai lá, um clube oferece 500 mil, não, vou te dar 600, 700, quanto vai ter 1 milhão? Né? E falam em 1 milhão no futebol como se fosse, né, como se fosse 2 mil em cima do banco, assim, sabe? É muita coisa, entendeu? E eles vão ter que dar um jeito nisso, cara, senão vai ter problema. Eu até corroborando com o teu argumento, Albano, até quero questionar aqui o Alexandre Gamon, tem uma visão de fora aqui da nossa aldeia. Eu não sou nada contra os clubes pagarem o salário que eles quiserem para os seus atletas, para os profissionais, desde que o clube possa fazer isso, né? O problema são clubes que a gente sabe, como acabamos de citar o Cruzeiro, que tem sérios problemas de gestão. E aí eu já te pergunto, Gamon, porque o Corinthians também, né? O Corinthians teve uma sequência de anos vitoriosos ali, ganhando Libertadores, brasileiros, ganhou um Mundial, e parece que não conseguiu se organizar financeiramente, né? Construiu um estádio novo, lindíssimo, mas ficou com sérios problemas ainda, que a gente percebe que o Corinthians podia estar nesse mesmo patamar do que o Flamengo hoje no cenário do futebol, né? Com certeza, tem a dívida do próprio elenco, tem dívida do estádio, o estádio em si não se paga, né? Na verdade, toda a renda é para pagar o financiamento da obra ainda. O futebol, só discordando um pouquinho, né, na questão da pandemia e do coronavírus. A gente já está vendo, principalmente na Europa, né, um movimento de reduzir o salário dos jogadores, né, nesse período. A gente vai passar por um período de recessão, né? A economia, com certeza, está diminuindo a demanda, está diminuindo o consumo. Então, a gente vai um momento muito complicado, né? O mundo vai passar por um... Tivemos um probleminha na conexão, Ramon. Parou aí? Agora voltou. Eu estava dizendo que esse período vai ser muito complicado para toda a economia,
né, diminuiu o consumo vem diminuindo, né, e isso vai refletir em várias áreas, inclusive no futebol. Já tem um movimento lá fora dos próprios jogadores europeus e os clubes propondo isso, de reduzir salário. Aqui vai acontecer, mas eu acredito que quando retomar a economia, e isso vai demorar, não vai ser de agora, talvez daqui 2 anos, os salários eles vão continuar, eles vão acompanhar. O futebol é um esporte de alto rendimento, né? Muito patrocínio, envolve bastante dinheiro, e eu acredito que por um período, sim, vai reduzir o salário dos jogadores, mas depois, com a retomada da economia, eles vão continuar subindo, como sempre foi, né? Agora, é complicado e muito triste a gente acompanhar, né, os clubes nessa situação, né? O Corinthians, o Internacional, né? Só o Flamengo que vai bem. Aliás, eu tenho... Né, agora, só mudando um pouquinho de assunto também, eu peguei uma birra do Flamengo, desde quando, e nada contra o time, nada contra a instituição, mas desde quando aconteceu aquela tragédia no Ninho do Urubu, né, que aqueles meninos morreram queimados lá, e o Flamengo não querendo pagar a indenização, né, para os familiares daqueles meninos. Eles estavam no alojamento, pegou fogo por conta do ar-condicionado, que já demonstra a precariedade onde estavam aqueles meninos, né? Porque o ar-condicionado também não pega fogo assim do nada. Então já começa por aí. E a birra que eu peguei com o Flamengo, né, é por conta dos gestores, a gente está falando do aspecto econômico que atinge os clubes, por conta dos gestores que se negam também a pagar a indenização para a família dos meninos, e também contra a torcida, porque o torcedor ele também precisa ser cidadão. Já tem que ser o torcedor cidadão. Se ele não se comove com uma situação como essa, eu fico indignado. Se isso acontece no meu clube, eu vou reivindicar. Olha, não, futebol é muito importante, sou torcedor, mas tem que pagar. A justiça tem que ser feita. Eles morreram dentro do centro de treinamento do clube, e o clube tem que honrar com essa responsabilidade. Então, essa é a minha visão, né? Pois não? Não, com certeza, assino contigo. E até pegando um gancho, Lisca, tu que tem uma experiência gigante em categorias de base, né? O Gamon citou aqui uma palavra, né? Precariedade, dizendo do Flamengo, né? Que é um grande clube. Sim. Eu queria que tu nos contasse sobre essa evolução das categorias de base, do tempo que tu era treinador da base para os dias atuais, que a gente percebe que houve um investimento muito maior, uma transformação até na cultura da base dos grandes clubes, né? Bastante, Júlio. Evoluiu muito, né? O nível de investimento, né? As condições de trabalho também, né? Eu comecei no Inter em 1989, 90. Era duro, cara. Era duro, né? Eu vi muitos jogadores se formando ali, revoltados até, né? Com as situações, com muitas condições que eram de alimentação, de estadia. A concentração do Inter, o apelido se chamava Trevas, só para tu ter uma ideia, né? Era as trevas, né? Aconteceu muita coisa ali, a alimentação era bem precária, material de treinamento não existia, as meias não tinham elástico, os calção era rasgado, não tinha tênis, não tinha chuteira. Começou a mudar muito em 97, cara. 97 foi um ano de mudança, né? O presidente Pedro Paulo Zacchia, o doutor Ibsen, Fernando Miranda e Fernando Carvalho, quando veio a primeira vez o João Paulo Medina para cá, né? Nós se apresentamos já em 97 de janeiro, juvenil, que eu era treinador do juvenil do Inter, já cada um com a sua caixinha, seu tênis Adidas, roupa no saco, campo de treinamento bem melhor, investimento em estrutura. A coisa evoluiu muito. Quando eu treinei o infantil de São Paulo em 95, nós treinávamos no campo de areia, na Sabesp, de areia. Hoje o São Paulo tem o CT de Cotia, que a estrutura é fenomenal, né? Então os clubes se ligaram, né? Que não era um gasto, né? Que era um investimento. Como o torcedor do Grêmio falou, né? O Grêmio hoje, o Inter também, né? Da minha época. Olha, pô, em 2002 o centroavante foi o Nilmar, 3. 2004 o Sobis, 2005 o Pato, sei. Depois o Luiz Adriano. Pô, imagina o que não deu aí, né? Antes já tinha Rincon, Daniel Carvalho, Fábio Pinto, Rockenbach, Lúcio, né? Os clubes começaram a ver que é um grande negócio. O futebol, na verdade, é um grande negócio, né? Ele envolve cifras milionárias, né? E nós temos que começar a discutir as leis do futebol, né, cara? Porque elas são... Nós estamos falando aqui do futebol, que é 2%, 1%, que é os jogadores que recebem acima de 50 mil.
O restante, 95%, 90% do jogador recebe até um salário mínimo. Mas 5% de 5 a 10 mil, já dá 95%. Então, essa mesma lei para o jogador que recebe R$1.000 é a mesma para o que recebe 1 milhão. Então, tem que começar a se discutir isso, porque os clubes hoje têm que cumprir o contrato. Tu deu um exemplo do Wendel aí. O Wendel tem 4 anos de contrato. Talvez o clube não queira mais, mas não tem como romper, a não ser que o Wendel acorde em alguma situação. Senão vai ter que pagar todo o contrato. Então, para jogadores que ganham muito, eu acho ruim essa lei. Entende? Agora, para os que ganham pouco, tem que ter uma sustentação. Tu não pode romper para querer pagar só metade, ou não, como tinha um deputado aí querendo, né? Que facilitaria para os clubes, mas prejudicaria os jogadores de baixa renda. Agora, os jogadores de alta renda, muitas vezes, sentam no contrato hoje em dia. A legislação permite isso. Então, nós temos que começar também a discutir a legislação para que os clubes possam ter um investimento mais fidedigno, vamos dizer assim, né? Com certeza. E até aproveitando, senhores, tem essa polêmica agora, até o próprio presidente do Corinthians falou que não quer mais jogar nos domingos à noite, porque os jogadores estão se mobilizando e reclamando de questões de adicional noturno, de outros tipos de pagamento que deveriam acontecer. O Maicon até liderou esse movimento na internet, né? Foi um símbolo aí, processando ex-clubes dele, né? Obviamente que não o Grêmio. E qual o pensamento de vocês sobre essa questão aí, falando em jogadores muito bem remunerados, de grande esforço do futebol, como Corinthians, Grêmio, Internacional? Cara, na verdade, assim, Júlio, eu acho um absurdo isso aí, tá? Eu acho um absurdo porque todas as regalias, não só as cifras que eles ganham, que são descomunais e fora do normal, né? Mas se tu for pensar assim, a diferença, essas leis trabalhistas, elas têm que se referir para o trabalhador efetivamente, né? Agora, não desmerecendo o futebol, nem o trabalho que eles fazem, mas eles já são muito bem remunerados, né? Para vir aí, sei lá, treinar um turno, 2 turnos. Então, eles já ganham direito de imagem, uma série de coisas. Então, eu achei isso de muito mau gosto assim, da parte dos jogadores, ainda mais num momento que a gente sabe que o futebol brasileiro enfrenta todos os clubes problemas financeiros. Como eu falei, os clubes que não têm um jogador para vender, os clubes que não se organizaram, eles estão, uns caem para a segunda divisão, outros acabam não conseguindo ir bem no campeonato, contratar pessoas, né? Mas agora, falaram ali do Corinthians e Flamengo já deveriam ser o Barcelona e o Real Madrid do Brasil há muitos anos, né? Não fossem ainda bem que o Flamengo entendeu isso e começou a saber administrar o potencial que tem aquela torcida, né? E eu acho o grande erro, na verdade, o Corinthians, aproveitando ali o que ele disse que o Corinthians fez, e quando todo mundo fala assim, o Grêmio não tem casa, o Grêmio não tem casa, o Grêmio não tem casa, cara, eu tô nem aí para casa, eu quero título. A arena também do Grêmio aqui, pelo que eu sei, ela desde que ela abriu, ela sempre trabalha com negativo, né? Assim como a arena do Corinthians. Então o que me adianta ter um estádio trabalhando negativo? Deixa a OS pagar então o negativo e eu continuo ganhando título. Entendeu? Eu acho que o Corinthians não conseguiu ser um Flamengo, entre aspas, vamos dizer assim, porque quis, né, dar o passo maior que a perna referente a essa construção do estádio, né? Então, tanto o Grêmio como o Inter acabaram arrumando parceiros, e hoje esses parceiros sofrem até mais do que o clube nessa negociação. Então, basicamente é isso aí. Nesse aspecto, quem acertou o melhor modelo de negócio foi o Palmeiras. Ao meu ver, o Palmeiras não deve nada para o estádio dele, está com um estádio moderno, e claro que ele tem que ceder a algumas dependências, tem que ceder para shows, é verdade, e algumas dependências do estádio fica para a empreiteira que fez a obra, mas também eles não ficam devendo nada, né? Toda a renda, toda a bilheteria aí fica para o Palmeiras. Agora, no tocante à pergunta que você fez, né, sobre os jogadores do Corinthians não quererem jogar à noite, eu acho isso ridículo. Eles não são trabalhadores normais, eles têm uma outra realidade. São trabalhadores, mas de uma outra realidade que não é a da maioria da população brasileira, né? Eles representam nem 1% da população brasileira. Se eles viessem a público e dissessem, nós não queremos jogar às 11 da noite,
porque o torcedor no outro dia tem que acordar cedo para trabalhar, não tem transporte público, aí eu estaria de acordo. Se eles viessem a público, falassem, a gente não quer jogar muito tarde, porque vai atrapalhar a vida do torcedor, o torcedor não vai poder vir para o estádio, os que vierem depois vão se lascar para trabalhar no outro dia, aí beleza, aí eu estou de acordo. Agora, só porque eles querem adicionar o noturno, ou insalubridade, ou o que for, aí é um absurdo. Para quem ganha 50, 60, 100 mil reais, aí não dá, né? Só para lembrar que o Michael reclamou de jogar 2 vezes por semana, disse que era desleal, né? Jogar 2 vezes por semana. 2016, né? Jogar 2 vezes por semana com o salário que eles ganham e jogar 2 vezes por semana desleal. Então eu acho que ele tá fora da casinha nesse sentido aí. Meu capitão, adoro ele, mas nesse sentido a gente tem que avaliar com a razão, não com o coração. Mas é uma questão de legislação, né, gente? A NBA tem 82 rodadas na temporada regular nas playoffs. Eu respeito isso que você está dizendo, que é a legislação, mas eu acho vergonhoso um atleta ter entrado na justiça reclamado que joga que joga à noite, ou que joga domingo. Acho porque são os mesmos atletas que reclamam quando jogam às 11 da manhã. Entende? Então, é uma profissão de privilégios. Assim, e tem que Série A, como disse o Lisca, Série A, Série B do Campeonato Brasileiro. Para alguns, privilégio Série A, para Série B alguns do poucos. Não, para Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, né? Esses são. Então, eu acho que um jogador que entra na justiça vai dizer o seguinte: olha, eu tinha um contrato de um salário que eu tinha que ganhar X. Me pagaram X menos tanto. Porra, tem que entrar na justiça. Porque ele combinou aquele contrato, ele tem que receber. Agora, quando o cara entra na justiça para cobrar um direito de arena, para cobrar não sei o quê, porque tem um advogado trabalhista lá, um Décio Neuhaus lá, que se especializou em descobrir brecha nos contratos, para achacar ainda mais os clubes, que já pagam o limite do que podem pagar. Porque se nós pegar os balanços de todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, e podemos pegar o Flamengo, pegar o Grêmio, estão todos no limite do que eles podem gastar. Nenhum pode, assim, não, o clube poderia pagar 20% a mais de folha. É vergonhoso. Aquele Bom Senso Futebol Clube, com todo respeito, aquilo foi um achaque aos clubes do Campeonato Brasileiro. Aquilo fez com que o Inter tivesse 2 anos com o Dida, fizesse uma contagem de 2 anos com o Dida com 41 anos. Fizesse o Corinthians está refém do Paulo André, porque não pode... Não, porque o cara é líder, porque não sei o quê. Ficou com esse Paulo André, que ninguém mais quis. Essa é a verdade, porque não tem nível técnico para jogar em alto padrão e ganhar o salário que ganha. Assim, acho uma vergonha os jogadores cobrarem para jogar à noite. Acho uma vergonha. Acho uma vergonha os jogadores cobrarem para jogar no final de semana. Querem cobrar mais, além dos contratos que já tem. Além dos contratos altíssimos que já tem. Por quê? Me desculpa, se o cara não tem o sonho de domingo entrar no Beira-Rio e ver o seu nome gritado pela torcida, ele quer um adicional ainda. Uma folha de 8 milhões, 9 milhões de reais. É um fiasco. É um fiasco. E se o Michael não entrou com uma ação contra o Grêmio, porque ele não saiu ainda. Até 2 anos depois que ele saiu do Grêmio, vai entrar uma trabalhista ali. Vocês podem apostar isso. Eu acho que é uma questão de lei. A gente já falou sobre isso, né? Sim. É uma questão tem uma frase famosa que eu gosto muito. Lei... O que é combinado não sai caro, né, Lisca? É isso aí. Se foi feito um acordo, antes que se cumpra. Que se cumpra. Eu acho que ele falou certo, né? Pô, não pagou o salário, tá devendo, tem mais é que ir na justiça. Eu acho que eu concordo. Agora, a lei permite, né, cara? E a lei tá errada. Nós temos que mexer na lei. Eu vi uma entrevista do Amodeu, que é o CEO do Grêmio, né? Ele falou que o Grêmio já tem 3 maneiras de relações com os jogadores, né? Para exatamente evitar isso, que é o contrato da CLT, né? Que é o contrato de imagem, e tem um terceiro que ele falou que eu não peguei, que eu não consegui, eu não sei qual é que é essa terceira relação, que evita isso, né? Que o jogador peça adicional noturno, ou domingo, ou folga, porque, na verdade, todos nós profissionais do futebol, nesse nível, sabemos que os jogos é à noite e é domingo, né? Desde que a gente nasceu, que a gente se entende por gente, e quando a gente é contratado, a gente sabe disso, né? Agora, a lei dá essa brecha, né? Ela dá essa brecha, então ela está errada, é a lei, né? A lei está errada. E eu concordo, eu acho que o jogador não deveria entrar, porque, vou te dar um exemplo prático, muitas vezes a gente trabalha no domingo, realmente, mas segunda a gente está em casa.
Né? Segunda de manhã nós estamos em casa, né? Segunda de tarde, muitas vezes nós estamos em casa. Claro que tem meses e semanas que tu não para, realmente. O jogo é quarta, domingo, tu não para. Tu não tem folga, tu não tem... Realmente. Agora, tem períodos que dá, né? Uma bela terça-feira de tarde não tem treino. Muitas vezes acontece isso, tu treina só de manhã, quem faz a tua programação é a comissão técnica, é o próprio... É quem vai ministrar o trabalho, é que faz a programação. Então, tu compensa muitas vezes a noite de quarta-feira numa manhã de terça ou numa manhã de quinta, né? Que o trabalhador comum não tem. Ele trabalha de segunda a sexta, 8 horas por dia e não tem folga, né? Então, essa legislação a gente tem que começar a ver, né? Porque o Michael, ele entrou muito porque ele saiu brigado com o São Paulo. Essa é uma grande verdade também. Quando o jogador sai brigado, ele fica magoado e aí, como... O companheiro falou, tem um advogado trabalhista que orienta, talvez o Michael nem saiba, né, dessas situações, mas tem um advogado, eu quero tirar tudo que eu posso do clube, eu fui maltratado, eu quero me posicionar assim. Então, muitas vezes isso acontece, mas eu também sou contra, porque nesse nível aí, todos os jogadores sabem e todos os jogadores compensam muitas vezes as folgas, né? Imagina, mas na verdade assim... não vai para a perícia do INSS, né? O jogador, quando se Exatamente. machuca, não vai para a perícia do INSS, ganhar o teto lá de 5 mil do INSS. Não vai. Né? E poderia ir. Mas, na verdade, o Michael deveria pensar de outra forma, né? Deveria pensar que o São Paulo fez um baita de um favor, graças a ele ter sido liberado, que ele se tornou multicampeão no Grêmio, né? Então ele deve ter fez um favor para ele, né? Tem razão. Mas não foi a cabeça dele, do advogado dele. Deixa eu mandar aqui um abraço para a nossa audiência que está interagindo com a gente aqui nas nossas redes sociais. Um abração para o Paulo Bizarro, grande parceiro, comunicador, também radialista lá da Rádio Galera. Abração, Paulo Bizarro. A Ana também está com a gente, Ana Rick, a Marlene Garcia. Temos também aqui a participação do nosso amigo André Flores, o Diego Buraldi. Acompanhei um pouco esses tempos de precariedade. Esses tempos de precariedade do Inter relatados pelo Lisca, era horrível. A base e o futebol evoluíram demais. Um abração para o Diego Buraldi. Também quero mandar aqui um beijo para a Juju Ferreira, que está participando com a gente, e fazer aqui uma homenagem especial para um movimento incrível que há na torcida do Internacional, chamado FFC, a Força Feminina Colorada, que está completando 11 anos, é um movimento que o André Flores conhece bem. Hoje reúne 200 mulheres que viajam com o Inter, que estão no Beira-Rio, em casa e fora, sempre apoiando o time. Então, parabéns para todas as gurias da Força Feminina Colorada, André Flores. É a única banda só de mulheres, né? Exatamente. Mais trabalho aí maravilhoso das gurias do Inter. Senhores, trazendo para a parte do riscado agora, Lisca, eu quero te ouvir nessa questão tática. Porque hoje eu estava revendo, né, assim como a maioria de vocês, creio, assistiu mais uma vez a reprise, né, de Internacional e São Paulo, o primeiro título de Libertadores de 2006. E antes de ouvir o relato do torcedor André Flores, queria ouvir o relato do técnico Lisca. E o que me chamou a atenção, Lisca, claro, já se passaram aí 14 anos, mas os dois times, grandes times daquele momento, o Internacional, que conhece muito bem, e o São Paulo do Muricy, naquela final, estavam com 3 zagueiros. E eu, seguidamente, debato com amigos. Eu sou muito fã desse sistema tático do 3-5-2, ainda mais no contexto atual que a gente tem uma escassez de laterais, né, na minha percepção. E até a base tem uma dificuldade hoje de formar laterais. E ali a gente viu o Internacional que recuou o Edinho como terceiro zagueiro, liberou os alas, que era o Jorge Wagner, né, jogando demais no lado esquerdo, servindo o Fernandão o tempo todo, colocando a bola na área. Da mesma forma o São Paulo, né, que tinha o Júnior e o Souza jogando como alas. Qual que é a tua percepção sobre esse sistema que deixou de ser usado hoje? Olha, Júlio, se tu for analisar melhor ainda, tá? Eu olhei a final da Copa de 94, se tu lembrar bem, o Mauro Silva fazia um terceiro zagueiro também, né? Junto com o Márcio Santos e o Aldair. E a de 2002, o Edmilson também jogou como terceiro zagueiro, né? Junto com o Roque Júnior e com o Lúcio. Então, os nossos últimos 2 campeonatos mundiais da seleção também foram com 3 zagueiros, né? Agora, é um tipo de marcação um pouco diferente, é uma marcação mais definida, né? A referência é o homem, né? E hoje em dia, no futebol moderno atual, a marcação ela passou muito a ser zona, principalmente na Europa, né? Tu administra espaço e bola, né? A referência
não é mais o jogador, né? Ele não te leva mais para os locais que ele quer te levar, né? E 3 zagueiros, geralmente, 2 pegam e 1 joga mais por trás, sobrando. É um sistema que realmente ele foi evoluindo, vamos dizer assim, né? E hoje se usa pouco, né? Apesar que alguns times ainda usam esse recurso que simplifica um pouco mais a marcação. Tu deixa os laterais com uma situação de mais função ofensiva sem tanta obrigatoriedade de fechar na linha de 4, de trabalhar como zagueiro quando a bola está do lado oposto. É um posicionamento diferente. Se usava muito isso no Brasil, o Muricy usou muito isso, né? O Abel usou nesse jogo. Eu sei bem porque eu era o treinador do time B e eu acompanhei toda essa... O Abel usava o time B para fazer a preparação. Todo domingo coletivo era contra o time B, visando o jogo de quarta da Libertadores, né? E para a final a gente conversou bastante. Ele falou que ia usar essa mudança tática para surpreender o São Paulo, para o São Paulo não entrar confortável e já sabendo como o Inter tinha jogado lá no Morumbi, né? Eu acho que ele foi muito feliz, né? Ele conseguiu surpreender o Muricy ali naquele primeiro momento. Também fez aquele gol, né? Que o Rogério acabou soltando a bola e o Fernandão foi muito esperto, junto com o Fabiano, cutucou para o Fernando e o Fernando fez o gol, né? Mas é um sistema diferente e que os times europeus hoje no Brasil, tu vê os 2 que se destacaram, o Jorge Jesus e o Sampaoli, não usam, né? É marcação zona, é construção desde trás, bloco alto. E o futebol ele mudou muito, né, Júlio? Eu vi também o jogo de 83 do Grêmio, da final contra o Peñarol, né? Muita ligação direta, pouca compactação, um jogo mais lento, né? Sem tanta pressão do adversário. Então o jogo evoluiu muito, né? A velocidade de execução evoluiu muito, a compactação, o ritmo do jogo. Então é legal você ver isso, né? Para poder você ter um parâmetro tático legal e aprender com isso também, né? Até trazendo um pouquinho antes ainda, Albano, o Grêmio do Tite lá de 2001, né? Da Copa do Brasil, também jogava no 3-5-2. Exatamente, também. Eu ia falar isso também. O Grêmio do Tite, na verdade, foi ele que... Eu não sei se foi ele que criou esse sistema, ou foi ele que trouxe de volta, mas foi o primeiro a ter um grande sucesso assim, no futebol brasileiro, pelo menos que eu tivesse conhecimento, entendeu? Mas foi no início, alguns acharam que ele estava sendo retranqueiro, lembraram de todos os sentidos, mas deu certo, né? Deu certo e o Grêmio foi campeão. Eu me lembro que o Lazzaroni quis usar na Copa de O Lazzaroni quis usar na Copa de 90, chamava o líbero, né? Líbero, zagueiro. E aquilo foi o Mauro Galvão, o líbero naquela Copa, e ficou marcado esse sistema. O Carpegiani tentou usar, foi técnico do Inter nos anos 90, tentou usar também, e tinha muito essa resistência dos zagueiros, né? Mas aquilo foi bem na final mesmo, como disse o Lisca, porque no primeiro jogo o Edinho jogava mais. 3 zagueiros mesmo, o Inter jogou na final, o Índio entrou. O Inter foi na sempre final. tem... foi na final. O Inter, todos os grandes títulos do Inter tem a marca de um reserva que acaba sendo decisivo. E o Índio foi um monstro naquele jogo ali. O Inter neutralizou o São Paulo, tinha um grande ataque, assim. O Índio foi decisivo, né? Mas eu vejo isso como uma questão de que os times têm tentado jogar muito nessa questão de marcação alta e velocidade e tal. Mas eu vejo o futebol ainda como... Ainda há um espaço muito grande para o domínio físico e mental da partida. O melhor time do Inter que eu me lembro de ter visto jogando foi aquele time do Tite de 2009, lá, de 2008 e depois 2009, que tinha 4 zagueiros, né? Depois entrou o Kleber no time, mas era o Bolívar, o Índio, o Álvaro e o Marcão. E depois ainda tinha no meio-campo o Guinha Azul, Magrão e Edinho. Aí sobrava um espacinho ali pro D'Alessandro, pro Alex, né? E o Tyson e o Nilmar. Então desses 5 jogavam 4, né? E o Inter tinha 3 volantes, 4 zagueiros, e dominava fisicamente, assim, fazia uma contenção física mais importante, né? Eu vi no jogo do Inter e São Paulo, também fiquei impressionado com isso hoje. Hoje o cara vendo o jogo com mais calma, assim, né? A compleição física do time do São Paulo era muito, assim, mais robusta que o time do Inter, e como eles acabavam roubando a bola mais fácil, o time do Inter tinha dificuldade de reter a bola, né? É que nem naquele Inter e Boca Juniors, o próprio Grêmio e Boca Juniors, em 2007, foi a mesma coisa. O time claro, o Riquelme era um monstro, mas o restante do time do Boca tinha mais força para dominar o jogo fisicamente, porque também o Lisca, treinador experimentado, sabe, né?
o confronto físico cansa. Os jogadores vão perdendo o confronto físico, vai chegando 20 do segundo tempo, o cara não aguenta mais tomar trombada e cair, né? Então, é importante ter essa questão dos zagueiros e da imposição física, porque o time cansa menos também, né? Cansa menos porque segura mais a bola, domina mais ela e contém a velocidade do adversário. Eu acho importante, acho que esse é um sistema que ainda pode ser usado, mas eu acho que principalmente nós temos que ter, os jogadores brasileiros são muito, que os argentinos chamam de flaco, né? Muito magro, assim, e com pouca capacidade de enfrentamento físico. A gente vê isso muito nas competições da seleção brasileira, que a seleção não consegue o enfrentamento físico com seleções que são mais robustas. Aí o Neymar nem se fala, né? Dá um toque, rola 5 vezes, mas os outros jogadores também. Então, eu acho que essa além da questão dos zagueiros, é de ter o enfrentamento físico melhor, ter jogadores com mais capacidade de enfrentamento físico. Tanto no meio-campo, que é onde se ganha o jogo, como na zaga. Tu colocou bem ali na questão do Tite, né? O Tite o colega gremista também falou que jogou no Grêmio com 3-5-2 e no Inter já jogou com a linha de 4, né? Com 2 zagueiros nas laterais, administrando espaço, porque na verdade o sistema defensivo zonal, ele é bem mais complicado que o individual. Né? O individual você define a marcação que a gente falava antigamente encaixou, né? Encaixou, definiu, fica mais fácil. O zonal, ele precisa da participação de todos os jogadores sem a bola coletivamente também. Porque se um deixar de fechar um espaço, uma linha de passe, uma cobertura, vai vazar toda a gestão de espaço. Né? Então, é muito mais trabalhoso uma marcação zona do que uma marcação individual. É muito mais intelectual, é muito mais pensada coletivamente. E isso o futebol brasileiro tem evoluído. Os laterais deixaram de ser só apoiadores, alas. Hoje eles primeiro se preocupam em fechar o fundo, fechar o sistema defensivo. Eles já não passam 10 vezes, eles passam 4, 5 vezes. Mas quando eles chegam com efetividade, param de correr de costas, de tomar contra-ataque, de expor zagueiro para sair da área o tempo inteiro para fazer cobertura na lateral do campo. Então, a evolução do sistema, o que evoluiu no jogo de futebol, gente? Evoluiu muito os sistemas de marcação. É só a gente ver os jogos antigos. Hoje eu vi um jogo aqui do América, do acesso do América Mineiro, de 97, contra o Vila Nova. Cara, os caras podiam dominar a bola, sentar, olhar, escolher a melhor opção. Até tu ser pressionado demorava 1 ano. Tu saía de um jogador, tu tinha um latifúndio para pensar. Hoje em dia, tu sai de um, já tem cobertura, já tem pressão. Os caras corriam 8 quilômetros no jogo, hoje tu corre 12, 13. Antigamente, se acelerasse 50 metros acima de 24 km por hora, era muito. Hoje os caras fazem 1.200 metros acima de 24 km por hora. Então o jogo mudou muito, cara. E os sistemas de marcação foi o que mais evoluiu no futebol. A tomada de decisão tem que ser muito mais rápida hoje, né, Lisca? O jogador tem que pensar muito mais. Tomada de decisão. A velocidade e a execução tem que ser mais rápida, né? O ritmo é outro. Né? Tu vê um jogo. Eu vi. Oi? Desculpa, Gamon. Mudou o formato de jogo ou o preparo físico dos atletas? Os dois. A concepção de jogo, a concepção tática, a concepção de treinamento mudou muito também. A preparação dos jogadores e a evolução física também, obviamente, né? Que o jogo antes, sem a bola, ele era muito mais lento, né? Hoje ele é muito mais agressivo, né? A agressividade na marcação hoje é um componente tático importantíssimo de uma equipe, né? Tu roubar a bola, tu induzir o adversário ao erro. E antigamente era bem menos, né? Sempre fazem essa pergunta se os craques de antigamente jogariam nos dias atuais, se eles conseguiriam se adaptar a esse novo futebol. Tranquilamente, né? Imagina o Zico hoje em dia, né? A velocidade de execução dele era um cara que pensava muito rápido, né? Pensava na frente, um Romário, né? Eu recebi um vídeo do Romário no Barcelona essa semana, que brincadeira, né? Era um jogador moderno há 20 anos atrás, né? A mobilidade dele, o nível de penetração, Maradona. de definição dele, né? Maradona, são todos jogadores. Cada um tem o seu tempo e uma maneira de jogo, mas eu acho que tranquilamente eles se adaptariam e pelo nível de força que eles tinham também, a condição física. Claro que a exigência era outra, mas se elevasse o nível de exigência, eles iam elevar o nível também. Eu tenho clareza nisso. Né?
Mas O Cláudio Lisca, Cabral voltando a dizia falar que não sobre- se joga mais futebol, né? Hoje em dia se corre futebol. Se corre, mas se joga também, cara. As pessoas ainda, né, falam, mas hoje tu vê um jogo de 80, 70, dá vontade até de dormir, cara. Tu olha, dá pra tu sair, tomar uma água, voltar, tá na mesma ação ainda, cara. Com todo respeito, não falando da questão técnica, mas da questão de ritmo e intensidade do jogo, né? Aí eu já vi um jogo hoje de 2012, se eu não me engano, foi Santos e já é um outro, aí já é bem mais fidedigno ao que a gente vê hoje, né? Bem mais tenso, bem mais intenso, bem mais compacto, né? Bem mais rápido o jogo. Então aí realmente já se aproximou mais. Eu acho que os últimos 5, 6 anos aí já se aproximou mais. Ô Lisca, por que a gente não consegue, ou a gente tem dificuldade, melhor dizendo, hoje, de formar laterais no futebol de um modo geral? De novo, a tua experiência na base parece que está cada vez mais escassa essa posição de lateral, tanto na direita quanto na esquerda. Exatamente por isso, né, Júlio? A gente botou na cabeça que o lateral brasileiro ele era ala, né? A gente muitas vezes botou um meia ali para lateral, um volante até se adapta melhor, né? Mas que o principal, a primeira ação dele era atacar, não tinha preocupação de defender, né? De fechar espaço, de ter leitura, de cobertura, né? De fechar a fundo. Então eles tinham essa cobertura já de um terceiro zagueiro e tu deixou de trabalhar as funções que um lateral de origem realmente tem que fazer, né? Que é a parte defensiva e a parte ofensiva. A gente se preocupou, e o futebol brasileiro é tradicional isso é cultural, muito mais com a parte ofensiva do que com a defensiva. E isso fez com que a gente criasse muito mais alas do que laterais. Perfeito. Aproveitando a sua pergunta, senhores, aproveitando a pergunta do Júlio, só queria fazer mais uma pergunta. Nesse novo formato de se jogar futebol, o camisa 9 será extinto? O atacante de área mesmo, né? O tradicional camisa 9. A tendência é não ter mais ele no futebol? Aquele fincado que fica só entre os zagueiros, que não tem qualidade para construção, mobilidade, que não sabe entrar no espaço para receber a bola, que não saiba jogar em transição, cada vez vai ter menos espaço. Que não participe do jogo sem a bola, que não venha ajudar no processo de marcação, esse jogador cada vez vai ter menos espaço. Agora, o centroavante, né? Nós antigamente, para quem conhece futebol, antigamente um dos articuladores do time era o centroavante, que descia para articular o jogo, né? Até se chamava center half, era o volante, mas acho que era o center forward que chamava, né? E era uma característica. Center forward, né? Então esse jogador hoje, ele também tem que participar do processo de construção, ele tem que ter uma boa parte técnica, ele não pode ser aquele caneludo, ele até é uma opção do jogo, mas ele, para estabelecer um modelo de jogo, uma maneira de jogar, está cada vez com menos espaço. Mas o que eu acho é o seguinte, eu tenho uma visão ao contrário. Eu tenho uma visão que eu acho que falta o camisa 9 hoje. Não que ele vai se extinguir, ele falta, ele não tem. Parece que. Qual foi o grande momento do Grêmio? Quando tinha o Barros jogando. O Fred, vovô, tá fazendo mais gol que muito cara que joga de atacante aí. Então eu não sei, me parece que pela falta de opções, os treinadores começaram a jogar a mudar o sistema de jogo, né? Durante muito tempo o Renato não conseguia jogar com centroavante, né? Podia colocar o melhor centroavante, não fazia gol, né? Então me parece, eu não acho que seja que ele está se extinguindo. Eu acho que o que está acontecendo é que não existe mais a formação do centroavante. Porque, assim como antigamente o centroavante completava quem? Era o ponteiro, né? Que cruzava para o centroavante fazer o gol. O ponteiro, aquele não tem mais também. Entendeu? Foi substituído justamente pelo ala, né? Então, na minha concepção, falta são opções. Né? Falta são opções. Porque o jogo foi levando a isso, né? Tu não sabe? Exato. Para mostrar no Internacional que o Nilmar podia ser centroavante, que o Sobis podia ser o centroavante, que o Pato podia ser o centroavante. Tu não sabe como eu sofri, cara. Por quê? Porque não eram jogadores de força, de imposição, de presença na área, mas eram jogadores técnicos que tinham muita qualidade dentro da área, mas tinham um jogo de transição, de combinação, de preenchimento de espaço, né? E o modelo de jogo mudou.
Pode ver, qual foi o último centroavante de área que o Grêmio teve, agora, que teve sucesso? Foi o Barros? Jael. Não, Jael, de repente, teve um certo... Não. Teve Jael? Jael. Ah? O Jael ficava só lá enfiado? Não. Qual foi uma das principais Deu vários características passes, do Jael no time do Grêmio? Para quem? Ele na verdade, fazia o pivô, né? Consagrou com o Jael. Ele pivoteou a bola pro Everton umas 10 no mínimo. Ele pifou o Everton umas 10 vezes no mínimo na cara do gol. O Ramiro também. O Jael entrou no padrão do time do Grêmio, na característica de centroavante, mas participava pra caramba da construção do jogo, gente. Só não vê quem não quer. Ah, e quando ele saiu, o Grêmio sentiu pra caramba. O Grêmio, mas não por o Jael é um virtuoso. Não, é pela característica e pelo modelo de jogo do Grêmio. O Everton deitava de fazer gol quando o Jael jogava. Ele atraía 2 zagueiros e o Everton penetração nas costas. Pum, penetração nas costas. Então era o tempo inteiro isso. Então pode ter até uma característica. Pô, o Jael foi meu jogador do Joinville. Desde que ele chegou, eu falei, ele vai se encaixar nesse padrão do time do Grêmio. Porque o Jael todo mundo acha que é grosso, mas ele sabe jogar. E ele tem uma concepção tática inteligente para se mexer e para servir os companheiros. Então esse é o centroavante moderno que tu fala, que tem ainda a presença de área, tem força, mas sabe ter concepção de jogo e sabe abrir espaço, preencher espaço, ser assistente também. Esse é o jogador moderno, centroavante moderno. Mas e o André, que sabia fazer tudo isso e hoje não faz mais nada disso? Como é que tu me diz? É até uma questão física, né? Compara o André com o Jael. O André, ele abre o braço, pivoteia, os caras atropelam ele, meu. Atropelam ele. O André perdeu muito a questão física, a força. Ele tem uma técnica apurada, é um cara inteligente para jogar, mas ele não consegue executar as coisas que ele quer. Os caras simplesmente atropelam o André. O Jael abria o braço, fivava o corpo, os caras batiam e voltavam. O André não, velho. O André não tá com a força para jogar de costas, como que ele tenta muitas vezes fazer. A minha concepção é essa. É uma coisa Senhores, que eu tenho sentido falta, Lisca. Diga, André. Uma coisa que tem sentido falta, Lisca, no futebol, assim, brasileiro principalmente, é o seguinte: eu não tenho mais visto os jogadores arrematar de média distância, até mesmo bater falta. Nós temos são raríssimos gol de falta. Esse tempo a seleção ficou anos aí sem fazer gol de falta, na seleção brasileira, né? O Inter mesmo, eu acho que o Alex foi o último jogador que chutava, assim. Esses dias eu tava vendo o jogo os gols do Inter e Corinthians, aquele do Pacaembu lá que nos assaltaram. O gol que o Sobis fez. Eu tava lá. Eu também. E aí ele fez aquele gol depois lá no Morumbi, o Sobis arrematava de entrada da área. Hoje em dia... Mas lembra a estreia do Sobis? Lembra a estreia do Sobis? Lembro, claro. Lembro Lembra também, já tinha um 4-5 jogos que eu tava xingando ele no cara. Lembro. O Juventude ele entrou, mas ele por que o Sobis estreou mal no Inter com o Lourenço Santos? O Lourenço Santos botava ele de ponta esquerda. Lembra quando ele as primeiras oportunidades dele? Claro. E não vai conseguir mas jogar, não vai jogar porque não tinha força, era baixo, bota para as beiradas, né? A primeira que era o que fizeram com o Diego, do Diego Diogo. Mas assim, o Diego jogava solto para tudo que é lado e arrebentava, né? O que eu acho, Nico, é que falta o arremate de entrada da área. Até o Nico era um cara que chutava bastante, mas era assim, uma ia na gaveta e outra ia na arquibancada, né? Não tinha uma qualidade. Eu acho que é verdade. A precisão não era grande. Eu não sei se não treinam mais, eu não sei de verdade, mas o que eu noto é que não tem mais aquele arremate de entrada da área, o jogador, aquele que experimenta o goleiro, que nem dizia na pracinha, lá perto de casa. Experimenta o goleiro, vamos ver se ele está atento, né? Não chuta mais. Aí o Inter dá lá 4. É uma questão de... O futebol brasileiro dá 4, 5 chutes por jogo. Muito poucos números, né? Tinha que tentar mais. Mas tá conflagrado ali no meio da área. Tu não vai conseguir entrar pelo meio da área. Chuta. Entendeu? É uma característica do futebol brasileiro, né, André? Mas tá mudando, cara. Eu vou te dar um alento aí, ó. Se tu for ver o Marcelinho, o Neto, um monte de jogador do Alex, pega os gols da Taça São Paulo aí, das últimas 2 Taças São Paulo, tem bastante gol de média distância e fora da área. Isso me chamou a atenção e talvez seja uma mudança, né? Até pelo que a gente falou, os sistemas defensivos evoluíram muito, estão cada vez mais fechados, cada vez com mais dedicação,
E outra coisa, hoje as bolas, o material, ele oscila muito, André. Você bate a bola, varia 2, 3 vezes. Então, a meninada que vem chegando tem fomentado isso aí, cara. E nós temos trabalhado isso e fomentado. E a Taça São Paulo mostrou, teve muito gol de média distância, de fora da área. Tomara que a gente consiga trazer isso aí para o futebol profissional. Eu me lembro do Walter. Senhores, Walter tinha um rifle na perna. Grande, Walter. Pessoal, o papo está maravilhoso, mas infelizmente já subiu para mim a plaquinha dos acréscimos aqui, do Nos Acréscimos. Eu quero agradecer demais a participação de vocês comigo aqui nessa noite. Começando contigo, Alexandre Gamon, que amanhã cedinho, daqui a pouco, né, 3 da manhã, você que já vai para a redação da Record, e amanhã cedo tem um balanço geral aí com uma audiência incrível, a qualidade de sempre. Muito obrigado, Gamon, prazer te receber. Eu agradeço, 3 da manhã já estou de pé, o balanço geral começa às 6h30, mas, cara, foi um prazer participar do teu programa, né? Agradecer a todos que participaram também desse bate-papo legal, falar de futebol é sempre uma boa. Gente, forte abraço a todos, muito obrigado. Valeu. Vai pedir valeu, adicional Gamon. madrugada ou não? Vou, não tenha dúvida disso. Amanhã eu passo na RH, cedinho. E o salário dele é tipo de jogador, viu, Lisca? Ah, tá bom. Deve ser igual. Deve ser. R$15.000, hein? Lisca, um prazerzão contar contigo aqui. Muito obrigado, viu, por ceder esse espaço aí para bater esse papo legal com a gente aqui no Nos Acréscimos. Sucesso para ti aí nesse novo desafio, né? Desde o início do ano, na verdade, mas na retomada dos treinos com o América Mineiro. E quando vier a Porto Alegre, a RDC está sempre de portas abertas. Obrigado, Júlio. Prazer foi meu. Obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar com todos os participantes aí também. Bom trabalho para ti. Sigo acompanhando aqui de BH. Boa noite. Valeu, um abração. Boa noite, Lisca. André Flores, sempre um prazer inenarrável. Valeu demais. Então, obrigado, Júlio, pelo convite. Prazer aí conhecer o Gamon. Valeu para o Albano e dizer para o Lisca que eu estou mais fã do Lisca depois desse nosso papo de hoje aí. Estou com alento, vou acompanhar o chutador de fora da área do América Mineiro. Um abraço, boa noite, principalmente para todos os torcedores do Inter que estão nos acompanhando. Valeu. Albano Gado, muito obrigado, Albano. Até a próxima. Eu que agradeço aí também. Eu sempre me esqueço, Júlio, de trazer o lencinho pro André, né? Porque é sempre uma choradeira. Hoje ele ficou um pouquinho mais tranquilo, porque o Alexandre estava aí, é corintiano, ele não chorou tanto, mas faz parte, né? Enfim, queria dizer também que foi um prazer. Pô, o Lisca sabe que eu, como gremista, quando o Lisca assumiu lá, eu fiquei pensando, acho que os caras agora Quem pode sabe? ser que se salvem, hein? Por causa, então, é um respeito que aqui a torcida tricolor tem muito aí com o trabalho do Lisca, né? E mesmo sabendo aí dessa identidade com o Internacional, quem sabe um dia, né? A gente sabe do profissionalismo, possa aí estar trabalhando também no tricolor. Valeu, Júlio, obrigado a todos que colocaram e vamos ver se voltamos uma vez por todas aí com o futebol. Tô com muita saudade de reclamar do Renato, de falar do Cortez, de sacudir aquela arena. Uma boa noite, boa semana aí para todos. Até escanteio curto eu tenho saudades, Albano. Do quê? Até de escanteio curto eu tenho saudades. É verdade, é verdade. Uma última pergunta, aproveitando o comentário do Albano para ti, Lisca. Trabalharia no Grêmio tranquilamente aí no futuro? Eu já treinei o Grêmio, cara. Eu fui treinador do Júnior do Grêmio em 2004 para 2005. Sim. Quando o Grêmio foi rebaixado, me chamou para reestruturar o trabalho no Júnior. E foi um belo trabalho que eu fiz ali. Tinha no meu time ali o Lucas Leiva, o Carlos Eduardo, o Anderson. Ixi, né? E o Marcelo Gro, e o Grêmio disse que não tinha jogador, né? E ali a gente conseguiu ir bem na taça, ficamos entre os 16. E foi um trabalho legal. Me arrependo de ter recebido o convite do Fluminense e ter ido embora. Foi um erro na minha carreira, mas quem sabe um dia eu corrijo. Bacana, legal. Valeu demais, senhores. Muito obrigado, boa noite a todos vocês. Bem-vindos sempre ao Nos Acréscimos. Eu sigo com você de casa aqui, porque agora chega a hora da gente ouvir o comentário do nosso parceiro Fabrício Neves Correia, da Central do Árbitro, sempre com uma dica bacana pra gente. Vai lá, Fabrício, boa noite. Olá, amigos do programa Nos Acréscimos. Meu querido Júlio Lemos
e colaboradores da tela hoje, nossos telespectadores. Aos pouquinhos a gente já vai começando a ter mais assunto agora para falar de arbitragem, de futebol, e parece que dentro de pouco tempo voltaremos aos jogos aqui no Brasil. Falando de campeonato alemão, ontem tivemos a grande vitória do Bayern, 5-2 em cima do Eintracht. A arbitragem foi muito boa, de Marco Fritz. Ele esteve presente nos lances capitais, aplicou bem os cartões, muito boa arbitragem. A cara da Alemanha, austera e precisa. Tivemos também, nesse fim de semana, finalmente, a punição de quem brigou no Grenal. Aquele Grenal, primeiro da Libertadores, que acabou em 0-0 na Arena. Punições, ao meu ver, passíveis de um pouco mais de rigor. Mas, depois de tanto tempo, e depois dessa parada tão longa, parece que ficou em bom termo. As principais foram de Moisés e Paulo Miranda. 4 jogos. Isso é pesado para jogador profissional. Mas ficou bem. Temos também hoje para comentar o problema que está passando a árbitra mais antiga do Brasil lá em Nova York, Léa Campos. Ela é uma mineira, desbravadora na função, 75 anos, e os principais árbitros e ex-árbitros do Brasil estão fazendo uma corrente para tentar de alguma forma ajudar a Léa. Ela está passando por uma situação bem complicada, sem emprego, seu marido também foi demitido do emprego, então a situação não é fácil. Se vocês puderem nas redes sociais procurarem por Léa Campos e ajudar, eu acho que vem bem para ela e para o seu esposo lá na América, a ajuda de qualquer um. Tá bom, pessoal? Essa foi a minha contribuição. Uma boa semana para todo mundo. O frio tá por aí e mais do que nunca, fiquem em casa, se cuidem. Boa semana e fiquem na paz. Até mais. Valeu, grande Fabrício Neves Correia, nossa central do árbitro. Eu vou chamar na sequência, agora a gente sai do Fabrício e vai dar uma banda em Portugal rapidinho para ouvir o nosso grande parceiro, Rodrigo Flores, da página Bar Colorado. Mas antes, quero aqui deixar uma dica muito importante para você, especialmente o nosso público de Porto Alegre e de Canoas. Depois do Nos Acréscimos, tem o RDC Shopping, que eu, Júlio Lemos, também apresento, juntamente com a Ana Hoffman, durante toda a madrugada, uma série de anúncios de produtos, de marcas, de serviços, de lojas de Porto Alegre e Canoas. Eu quero fazer um apelo para você que está em casa nos assistindo, nos dando a honra da sua audiência, né? O comércio de Porto Alegre e de Canoas está reaberto dentro de uma série de protocolos, obviamente, né? Nesse plano de distanciamento social controlado, mas quero incentivar você a prestigiar o comércio do seu bairro, as lojas que a gente apresenta aqui na sequência da programação do RDC Shopping. É importante que você valorize a nossa economia local e preste atenção no nosso anúncio, porque realmente a gente oferece as melhores condições, melhores ofertas de Porto Alegre, de Canoas, da região metropolitana, com condições exclusivas nesse momento tão sensível do nosso mercado, da nossa economia, em função de tudo aquilo que a gente sabe do coronavírus. Mas o que você puder prestigiar a economia local e principalmente seguir a nossa dica aqui dos anúncios do RDC Shopping. Vamos para Portugal. Alô, Rodrigo Flores, página Bar Colorado. Alô, amigos do programa Nos Acréscimos. Tô na área, se derrubar é pênalti. Vamos falar de Inter e tem muitas notícias boas. Bom, a melhor de todas diz respeito ao nosso ex-presidente e carrasco Vitório Pífero, que foi banido do quadro social do Inter. Era o mínimo que a gente esperava como colorado. Aliás, acho muito estranho o Vitório Pífero fazer questão de ser sócio do Inter. Muito estranho. Mas vamos lá. O Inter também acerta
negociando para a renovação de alguns contratos que estavam por vencer. O Internacional tem interesse em renovar com o Lindoso, com o Neto, Thiago Galhardo, enfim, o Inter lidando muito bem com essa situação, porque é importante que o Internacional mantenha o grupo fechado, o grupo unido, o grupo satisfeito e na mesma sintonia que a direção. Não dá, por exemplo, para o Inter economizar com o grupo de jogadores e depois sair contratando alguém. Isso é o segredo do fracasso. Então, acho que a diretoria do Inter acerta em vários pontos. Mas, como nem tudo na vida são flores, eu recebo a notícia que o Inter quer renovar com o Wendel. Lembrando que os próximos 4 jogos da Libertadores da América são com o Wendel na lateral esquerda. Rodrigo Flores, do Mar Colorado, de Porto, Portugal. Uma boa noite a todos. Grande Rodrigo, abraço Rodrigo Flores, um abraço a todos os nossos amigos da página Bar Colorado. Senhores, esse foi o nosso Nos Acréscimos deste domingo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Uma excelente semana a todos. Continue ligado aqui na programação da RDC TV com RDC Shopping. Boa noite a todos, grande abraço e humildade sempre. Valeu!